Atos dos Emissários de Yahushua, capítulo 5. Havia ali um homem chamado Hanania, o qual, acompanhado de sua mulher, Shapirá, vendeu uma propriedade e, com o consentimento dela, reteve parte da quantia para si mesmo, apesar de ter trazido o restante aos emissários. Então Quefa disse: por que o adversário encheu seu coração a ponto de você mentir à rua HaKodesh e manter consigo parte do dinheiro recebido pela terra? Antes de vendê-la, a propriedade era sua, e depois de tê-la vendido, o dinheiro era seu para ser usado como lhe aprouvesse. Portanto, o que o fez decidir-se por isso? Você não mentiu a seres humanos, mas a Yahua. Ao ouvir essas palavras, Hanania caiu morto, e todos os que ouviram falar no assunto ficaram aterrorizados. Jovens enrolaram o corpo dele em um lençol, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua mulher se aproximou, sem saber o que tinha acontecido. Quefa lhe perguntou: diga-me, é verdade que vocês venderam a terra por tal preço? Sim, ela respondeu, isto foi quanto nos pagaram por ela. Quefa, porém, retrucou-lhe: por que vocês conspiraram para tentar o espírito de Iá? Ouça, os homens que sepultaram seu marido estão à porta, eles a levarão também. Ela caiu morta aos pés dele instantaneamente. Os jovens entraram e a encontraram morta. Eles a levaram e a sepultaram ao lado do marido. Como resultado disso, um grande temor caiu sobre a comunidade messiânica e também sobre todos os que ouviram falar a esse respeito. Enquanto isso, mediante os emissários, eram realizados muitos sinais e milagres no meio do povo. Unidos em mente e propósito, os crentes reuniram-se na colunata de Shilomó. Ninguém mais ousava unir-se a eles. Entretanto, o povo os mantinha em alta conta. E multidões de crentes, homens e mulheres, eram acrescentados a Iá. Eles chegaram a ponto de levar os doentes às ruas e deitá-los em colchões e macas, para que ao menos a sombra de Quefa caísse sobre alguns enquanto ele passava. Multidões também se ajuntavam das cidades à volta de Jerusalém, trazendo seus doentes e os afligidos por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Entretanto, o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote e seus associados, membros do partido dos Tsudikim, dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Eles prenderam os emissários e os lançaram numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo de Yahuá abriu as portas da prisão, conduziu-os para fora e disse: vão, fiquem no pátio do templo e continuem contando ao povo tudo sobre essa nova vida. Após terem ouvido, eles entraram na área do templo ao amanhecer e começaram a ensinar. Quando o Kohen Hagadol e os seus associados chegaram, eles convocaram uma reunião no Sanhedrin, isto é, a Assembleia dos Anciãos de Israel, e mandaram buscar os emissários na prisão. Entretanto, os guardas não os encontraram na prisão. Então eles voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas em frente das portas, mas quando as abrimos, não encontramos ninguém lá dentro. Quando o capitão da guarda do templo e os principais Kohanim ouviram isso, ficaram perplexos, imaginando o que aconteceria a seguir. Então chegou alguém e falou-lhes: ouçam, os homens que vocês ordenaram que fossem postos na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. O capitão e seus soldados foram até lá e os trouxeram, mas sem o uso de força, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Eles o conduziram ao Sanhedrin, onde o Kohen Hagadol perguntou-lhes: nós lhes demos ordens expressas para não ensinarem neste nome. Mas vejam, vocês encheram Jerusalém com seu ensino e, além disso, estão determinados a nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Quefa e os outros emissários responderam: devemos obedecer a Yahuá, não aos homens.
O Elohim de nossos pais ressuscitou Yahushua, a quem vocês mataram, pendurando-o em uma estaca. Elohim exaltou esse homem, colocando-o à sua direita como governante e salvador, para dar a Israel a capacidade de fazer techuvá e ter os pecados perdoados. Nós somos testemunhas destas coisas, como também o é a Rua HaKodesh que Elohim concedeu aos que lhe obedecem. Ao ouvir isso, os membros do Sanhedrin ficaram furiosos e queriam matar os emissários. Mas um deles, um parush, um fariseu chamado Gamliel, mestre da Torá, muito respeitado por todo o povo, ordenou que os homens fossem retirados por um momento e dirigiu-se à corte. Homens de Israel, cuidado com o que vocês pretendem fazer a essas pessoas. Há algum tempo aconteceu uma rebelião liderada por Todá, alegando ser alguém especial, e certo número de homens, cerca de 400, se juntaram a ele. Quando ele foi morto, todos seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois disso, Yehudá Haglili liderou outra rebelião no tempo do registro para o pagamento do imposto aos romanos, e algumas pessoas se juntaram a ele. Entretanto, ele foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, no caso presente, meu conselho é que vocês não interfiram. Deixem esses homens e soltem-os. Se essa ideia ou movimento tiver origem humana, fracassará. Mas caso proceda de Yahuá, não serão capazes de impedi-los. Vocês se acharão lutando contra Elohim. Eles aceitaram o conselho. Depois de chamar os emissários e mandar açoitá-los, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Yahushua e os deixaram partir. Os emissários saíram do Sanhedrin extremamente alegres por terem sido considerados dignos de humilhação por causa de Yahushua. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e anunciar as boas novas que Yahushua é o Mashiach. Capítulo 6. Naqueles dias, quando o número de talmidim, de discípulos, estavam crescendo, os judeus de língua grega começaram a queixar-se de que os judeus de língua hebraica estavam se esquecendo de suas viúvas na distribuição diária de alimento. Então os 12 convocaram uma reunião geral dos talmidim e disseram: não é apropriado negligenciarmos a palavra de Elohim para servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens reconhecidamente cheios do Espírito e de sabedoria. Nós os incumbiremos dessa tarefa importante e daremos atenção total à oração e ao ministério da palavra. O que eles disseram agradou a todo o ajuntamento. Eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e da Rua HaKodesh, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos emissários que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Assim a palavra de Yahuá continuou sendo espalhada. O número de talmidim crescia rapidamente em Yerushalayim. Também um grande número de Kohanim tornou-se obediente à fé. Estevão, porém, homem cheio da graça e do poder, realizava grandes milagres e sinais em meio ao povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da sinagoga, chamada dos escravos libertos, composta pelos judeus de Cirene e de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Eles começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria ou ao espírito pelo qual ele falava. Então persuadiram secretamente alguns homens para afirmarem: nós o ouvimos falar de modo blasfemo contra Moshe e contra Yahuá. Eles instigaram o povo, bem como os anciãos e os mestres da Torá, e prenderam Estevão e o levaram perante o Sanhedrin.
Ali apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a Torá. Nós o ouvimos dizer que Yahushua de Natzeret destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moshe nos outorgou. Todos os que estavam sentados no Sanhedrin olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo.